Boa noite, pessoal. Boa noite. Vou aguardar um instantinho. Eu entrei uns minutinhos adiantada. Vou aguardar um instantinho o pessoal chegar. Vocês estão me ouvindo bem? Se alguém puder me dar um retorno. Se está me ouvindo bem, se o áudio tá bom. Boa noite, Kelly. Boa noite, Beatriz. Boa noite, mãe. Boa noite, Camila. Tudo bem? Ah, legal, obrigada. Boa noite, Beatriz. Legal. Bacana. Nós vamos aguardar um instantinho, só o pessoal ir entrando, já a gente inicia, tá bom? Lembrando que se alguém, quiser depois deixar alguma pergunta, alguma sugestão de tema, pode ficar à vontade. Temas para a próxima live. Oi, Ana, boa noite, seja bem-vinda. Vamos esperar um minutinho o pessoal chegar, pra gente começar. Hoje a nossa aula está interessantíssima. Hoje o assunto está muito rico. Acredito que vai ajudar bastante todos vocês. Esperar mais uns minutinhos e a gente vai iniciar. A gente vai dar continuidade ao tema hoje de comunicação. A ideia era trazer para vocês uma ideia não só sobre a questão do vocabulário transformacional, que eu havia falado na live anterior, como também a linguagem corporal dos líderes. Só que quando eu comecei a estudar sobre a comunicação e aprofundar, no vocabulário transformacional, e aí eu descobri uma imensidão de coisas interessantes e eu não consegui trazer os dois temas hoje não, porque ele é bem rico, então a gente vai aprofundar um pouquinho mais na fala, na comunicação, e aí na semana que vem eu vou trazer um pouco mais para vocês sobre a linguagem corporal. Tudo bem, Elida? Boa noite aí. Sejam todos bem-vindos. Estou muito feliz que vocês estão aqui comigo. O tema da nossa live hoje é como levar o seu negócio para outro patamar. É forte, é uma frase forte, impactante, mas no decorrer aqui do nosso assunto, eu tenho certeza que vocês vão entender o quão é significativo tudo isso e o quanto essa frase vai fazer sentido para vocês, tá? Ela é uma frase forte, não só no intuito de aguçar em vocês a curiosidade, o desejo de estarem aqui comigo, não, é porque de fato o assunto tratado, de fato o que nós vamos falar, vai trazer para vocês a possibilidade, sim, de colocar o negócio de vocês num patamar diferente. Boa noite, Wanderson, Cairo, Ana, todo mundo. Tudo bem com vocês? Tudo bem? Legal. Vou esperar mais uns minutinhos, porque não faz nem 5 minutinhos que eu tô aqui, aí a gente vai entrar no tema propriamente dito. Ah, o João Mariano tá assistindo. Seja bem-vindo, João Mariano. Para quem não sabe, pessoal, meu pai é o meu grande mentor. É por ele que eu estou aqui hoje. É a minha grande inspiração.
Na minha primeira live eu conto um pouquinho sobre a minha história, né? De como eu vim parar aqui, por que falar sobre esse tema e por que trabalhar com empresas familiares me trouxe até aqui. Então, na primeira live eu conto para vocês por quê, né? Eu venho de uma família em que a maioria dos meus tios aí, o meu pai, são empresários e na sua grande maioria são empresários familiares. Então, a família trabalha toda juntinha ali, pai, irmão, filho, filha. É aquela coisa maravilhosa que a gente sabe como que é, né? É desafiador. Então, se hoje eu tô aqui é graças ao João Mariano aí que me abriu a primeira oportunidade e me permitiu ter esse entendimento que eu tenho hoje. Pessoal, enquanto todo mundo tá entrando, eu vou resumir um pouquinho para vocês porque desse assunto, porque eu falo para empresas familiares. Eu venho de uma empresa familiar, eu cresci dentro de uma empresa familiar, então eu sei muito bem quais são os desafios, eu senti na pele o que é, né, trabalhar com parentes, com pai, com irmão. E por uma felicidade do destino, hoje eu atendo empresas familiares. Então eu trabalho como consultora e o meu foco hoje é negócios familiares. Então hoje eu vivo aquela delícia de ajudar irmãos a se entender, de ajudar esposa. Hoje a minha rotina é essa daí, tá? Então sejam todos bem-vindos. Bom, pessoal, vamos lá. Eu vou começar. A ideia desse espaço é para que o vídeo fique gravado, né? A preocupação, na verdade, não é... Oi, Cindy, tudo bem? Seja bem-vinda. Oi, Nath. Seja bem-vinda. A Nath é uma querida. Oi, Ricardo, tudo bom? Quanto tempo? Seja bem-vindo. Bom, pessoal, vamos lá. Eu vou dar continuidade ao nosso tema de comunicação. Então, agora eu vou entrar no assunto. Quem quiser deixar pergunta, sugestão, fica à vontade. No final da live, eu cumprimento as outras pessoas e se tiver alguma pergunta, a gente vê a possibilidade de estar respondendo, tá bom? Então, eu vou focar no assunto para facilitar o entendimento de vocês. Esse universo de empresas familiares, ele é extremamente desafiador. Tanto que eu tenho assim uma infinidade de temas para trazer para vocês. Desde liderança até a questão comportamental, sucessão, processos, linguagem. Pessoal, tem assunto pra caramba. Por quê? Uma empresa em si ela é complexa, mas uma empresa familiar ela é complexa num nível extremo. Quem aqui tá me ouvindo, a maioria das pessoas que tem um negócio familiar sabe do que eu tô falando, que não é fácil, né? Quando você trabalha com seu esposo, você tem que lidar com o fato que seu esposo é o seu sócio, você tem que lidar às vezes com o fato que seu irmão é seu sócio, e isso tudo nos leva a uma dimensão muito mais complexa, porque envolve sentimento, envolve negócios, envolve dinheiro, envolve terceiros, então o cenário é muito complicado. No quesito comunicação, nós vamos para a segunda live tratando do mesmo tema. Por quê? A comunicação, ela é a porta para nos levar ao sucesso dentro do nosso negócio ou ao fracasso. Na maioria das vezes, se nós observarmos, nós entramos em desentendimento por alguma coisa que nós falamos, por alguma coisa que nós ouvimos. Na maioria das vezes é isso, nada brota, né, do absoluto zero. Alguma raiz, alguma coisa, alguma ação acontece e nos leva para uma situação de crise ou não, ou nos coloca numa situação de solução. Então a comunicação, gente, é o assunto mais relevante quando se trata de liderança e quando se trata de empresa. Então vamos lá, o título da nossa live hoje é Como levar o seu negócio para outro patamar. É uma frase forte, é uma frase de alto impacto, mas é a grande pergunta que nós fazemos. Eu cheguei até onde cheguei, eu conquistei o que eu conquistei, e agora, para onde eu vou?
Todos os empresários têm aquela sensação num dado momento da vida em que se perguntam: nossa, eu cheguei até aqui, eu cheguei tão longe e agora parece que está tudo tão difícil, parece que agora as coisas não vão, parece que as coisas estão piorando, porque o empresário vive essa montanha russa de altos e baixos, nós sabemos disso. Então, nós precisamos hoje sair dessa live com entendimento. Estamos no ponto A e vamos partir para o ponto B. Não importa, gente, qual é o seu negócio, tá? Não importa se você trabalha na indústria, se você é do comércio, se você trabalha com a questão jurídica, se é consultório, se é clínica, não importa qual é o seu negócio. Todo negócio deveria ser um negócio que tivesse no seu contexto gestão. Existe uma frase interessante, muito moderna, muito falada hoje, que o empresário ele precisa entender o seguinte: se você vende alguma coisa, você não vende produto, você faz gestão. Se você tem uma clínica, você não só atende pacientes, você faz gestão. A gestão está por trás de tudo. Qual é a diferença de uma empresa profissionalizada, de uma empresa que tem possibilidade de crescimento, que passa credibilidade? A empresa que tem gestão, ou seja, a empresa que faz monitoramentos, que faz acompanhamentos, que traz melhorias, que procura sempre inovação, que procura sempre atender melhor o seu cliente. Então, se você está pensando que o seu negócio é vender, que o seu negócio é produzir, não é. O seu negócio é fazer gestão de pessoas, de processos, de qualidade, de números, de resultados. E a gestão, ela não se faz sem um processo de comunicação, sem essa liga, né, que une todos os setores dentro da empresa, que une todas as pessoas e converge tudo para um bem comum e único. O negócio ele precisa convergir para um bem comum. As pessoas precisam querer chegar no mesmo lugar, porque senão o que acontece? Se nós saímos juntos de um determinado ponto, se a gente não caminhar juntos, pode ser que cada um chegue num lugar, num local. Isso não pode acontecer dentro da empresa. Então a ideia hoje é te ajudar, é me ajudar e ajudar os meus clientes a passar por um outro patamar. Exatamente isso. E falando de comunicação, a gente logo pensa em oratória, não é mesmo? A gente logo pensa em fala, é natural. Porque a gente sabe que existem várias formas de se comunicar. Existe a comunicação verbal, não verbal. Na última live eu trouxe também isso de uma forma mais esmiuçada para vocês. Quem não conseguiu assistir, tá lá no meu IGTV. Na verdade, tá aqui no meu IGTV no Instagram, né? Então vale a pena dar uma olhadinha. Então eu quero dizer que se hoje você tá buscando essa live sobre comunicação, sobre oratória, entendimento, esse processo de liga, essa capacidade de unir as pessoas através da fala, se você está procurando porque você tem medo, nossa, minha equipe está toda desajustada, os sócios da minha empresa estão todos desajustados, eu falo com meu esposo, ele não entende o que eu falo com meu filho, ele não entende, eu falo com meu irmão, ele não entende, ou seja, a minha comunicação deve estar falha, porque as pessoas não estão entendendo o que eu estou dizendo. Ou se você buscou essa live porque você pretende convencer ou persuadir alguém, né? Eu preciso vender mais, eu preciso pôr na cabecinha do meu sócio que aquele investimento é importante, eu preciso pôr na cabecinha do meu marido que a gente precisa fazer gestão de números, gestão financeira, perdão, porque não dá para sair gastando dinheiro à torto direito. Eu preciso fazer o meu pai entender que nós estamos num momento que precisa ser feita uma estratégia de sucessão. Então, ou seja, você está aqui ou por medo ou porque você busca persuadir alguém. Legal, nós vamos falar sobre isso. Só que nós precisamos ir na raiz, no contexto exato do que de fato é a comunicação, do que de fato é a verbalização, a oratória, algo que impacta tanto os negócios. E aí nós vamos entender uma coisa interessantíssima, não sei se vocês já ouviram falar, mas vale a pena relembrar para quem já ouviu, que a etimologia da palavra oratória, ela tá ligada a orare, que é da mesma raiz etimológica que a palavra oração. Vejam bem vocês. Então, entendem por que quando eu fui aprofundar nesse assunto, eu fiquei tão apaixonada, tão encantada nisso? Porque o meu trabalho, ele surte um resultado muito positivo.
e às vezes até gritante, porque o resultado acontece. Então eu precisava trazer para vocês um diferencial naquilo que eu faço, que eu tenho propriedade para falar, né? Não adianta eu, como eu disse na outra live, trazer para vocês coisas, dicas de prateleira. Pegue isso e aplique no seu negócio, fale isso, leia isso, faça assim, senta assim. A questão vai muito além, e eu preciso falar daquilo que eu conheço. E o que gera muito resultado no meu trabalho hoje é a minha habilidade comunicativa, é a minha fala, é a minha convicção. Esse é o grande diferencial do meu trabalho. E é isso que eu quero trazer para vocês. E aí veja bem vocês que interessante que quando eu estava estudando, eu descobri isso, que a raiz da palavra oratória, que está ligada a orare, que tem a sua raiz na mesma etimologia da palavra oração, ficou muito mais profundo para mim e deu um significado muito mais especial, porque o que a gente entende com isso? Que isso significa que a nossa fala é praticamente um ritual. Então essa live, a reunião sua com os seus sócios, a sua reunião com o seu esposo, com seus filhos, com seus funcionários, a sua reunião com seus vendedores, com o gerente do seu banco, é praticamente um ritual. Porque na maioria das vezes, o empresário, ele durante o dia dele, a gente pode, elencar um número aí que 90%, 80% daquilo que o empresário faz no dia dele é muito relevante. Então, se o empresário senta para conversar com o gerente, é algo muito importante. Se ele senta para conversar com a equipe de vendas, é algo muito importante. São coisas que causam grande impacto no dia a dia dele. Então, falar que nós, enquanto empresários, gestores, precisamos entender que na raiz da palavra oratória está um processo de oração, que é basicamente um ritual. Nós precisamos entender que todo esse processo, ele vai brotar de onde então? Ah, Marília, tá, então você preparou sua slide, elencou os tópicos, porque eu tenho que elencar, que são muitos assuntos, né? Elencou todos os tópicos, e aí você estudou isso, aquilo, outro. Aí você entra aqui e vai falar sobre o que você estudou. Tá, muito simples, muito fácil, qualquer um pode fazer sim, qualquer um pode, sem sombra de dúvidas. A questão é o seguinte, se eu não entender que isso daqui deve ser um ritual para mim, e que isso deve sair da minha alma, não tem sentido, a mensagem não vai se propagar. Então, muito mais que querer ser persuasivo, muito mais que querer se dar bem numa reunião, numa negociação, você precisa entender que aquela sua fala, ela precisa ter vida, e isso vem de dentro de você. Começa em você. O processo de comunicação, o processo de oratória, ele inicia entre a sua essência e a sua consciência. Aquilo que você é, aquilo que você traz com você, as coisas em que você acredita, o modo em como que você vive. Primeiro ponto precisa estar ajustado. A essência sua, enquanto ser humano, e a sua consciência. Não adianta eu querer ser persuasivo aqui, falar bonito e trazer um monte de coisa, e atender os meus clientes, fazer uma reunião muito bonita e falar muito bem, se aquilo que eu estou falando não está alinhado com o meu processo de consciência, se não é uma verdade, se não é uma convicção. Essa é a grande diferença. É aí que está o impacto que causa resultado. Então eu vejo, às vezes o pessoal me procura, um gestor de alguma empresa, e fala assim: Marília, olha, eu já falei com esse funcionário, eu já pedi para ele fazer isso, eu já expliquei para ele como que faz, eu já desenhei, eu já fiz tudo que eu poderia ter feito, mas ele ainda não entendeu. Ou isso vale para o seu sócio, enquanto irmão, enfim, vale para todos. Aí eu vou entender o que aconteceu naquele processo, onde houve a ruptura, em que a fala não atingiu o objetivo. E se você aprofundar um pouquinho, você percebe que essa transmissão de raciocínio, essa transmissão de informação, ela não tinha alma, ela não tinha convicção. Como que eu vou convencer um funcionário, ou um sócio, ou qualquer ser humano que seja, que esse copo tem que ficar aqui, ó, se eu for apática a isso, se eu não explicar para essa pessoa o quanto é impactante esse copo ficar aqui e não ali, se
Se eu não estiver convicta disso, então, gente, se isso não brota da minha alma, se isso não vem da minha essência, e se isso não está em paz com a minha consciência, eu não vou conseguir ter resultado. Eu não vou. Então, a gente precisa entender que, se muitas das vezes a gente não está alcançando o que nós gostaríamos, se nem sempre a gente está tendo a devolutiva da forma que a gente gostaria das pessoas, tanto em forma de palavras e ações, pode ser que está nos faltando um pouco mais de alma, um pouco mais de convicção. Parece loucura falar disso, parece uma doideira, porque é empresa, é gestão, ninguém fala disso, Marília. Todo mundo fala de diagrama não sei do que, de uma coisa e outra. Mas, gente, o mercado está saturado de gente que propõe coisas para resolver magicamente os seus problemas. Se essas coisas, esses compilados de dicas, de sugestões, resolvessem os problemas da empresa, a gente teria tantos problemas? As empresas familiares teriam tantos conflitos? Não teria. O que está nos faltando hoje, o que eu vejo nas empresas que eu atendo e nas outras que eu faço essa análise, está faltando profundidade, está faltando raiz. E quando eu falo de empresa familiar, isso é muito mais grave. Sábado eu estive falando um pouquinho com uma família sobre esse trabalho que a gente vai iniciar, uma família muito querida, e nós vamos iniciar um processo de profissionalização, um processo de sucessão. E eu ainda falei para eles uma frase que me veio à cabeça no caminho. Então o cliente falou, desenvolve umas frases legais. E me veio essa frase. E que para mim ela resume tudo, faz todo sentido. A gestão do seu negócio familiar começa na sua mesa do jantar, começa no almoço de domingo. É ali que começa a gestão do seu negócio. A empresa, ela é só uma exteriorização. Ela é só algo a mais. Então, se você, porventura, não está bem alinhado com a sua família, ali no convívio social, no dia a dia de vocês, se o relacionamento familiar não está alinhado, não é um cargo dentro da empresa do seu esposo ou da empresa do seu pai que vai trazer para você sucesso na vida, que vai trazer resultado para você. Muito pelo contrário. Se lá no ambiente familiar está caótico, dentro da empresa vai piorar, vai tomar uma proporção, uma dimensão gigante, porque vai envolver dinheiro, vai envolver feedbacks, vai envolver erros e acertos, vai envolver resultados, cobranças. Então essa frase faz todo sentido. E voltando para o nosso assunto, a comunicação nada mais é do que isso, é aquilo que você traz dentro de você. Então, se você na sua casa, na sua família, no almoço de domingo, você não é uma pessoa que fala com a alma, você não é uma pessoa que está em paz com a sua consciência, se você não tem convicção do que você quer para a sua vida, como que você vai conseguir resultado dentro da empresa? As pessoas não são bobas. Querer uma fala persuasiva, bonita, eloquente, querer passar para as pessoas um cenário de perfeição, gente, isso é perda de tempo. Máscara dentro do processo de comunicação não funciona. Se funciona é por poucos minutos. As pessoas não são bobas. Hoje, não se engana as pessoas assim com essa facilidade, não. As informações estão aí em tempo real. As pessoas sabem da sua vida com muito mais facilidade. Então, ou seja, gente, se a sua fala, se a sua reunião, se o seu alinhamento com a equipe, se o seu alinhamento com seus sócios não é um ritual em que você se prepara, em que você se dedica, a palavra aqui é generosidade, é doação, é esse processo para o outro, aí sim, existe grande chance de você ter resultado. Aí sim você pode aplicar inúmeras técnicas, mas sem esse processo interno, o resultado vai ser sempre a desejar. A fala é um rito. E quando a gente pensar que ela é um rito, nós subentendemos o quê? Que a fala é uma música, nós somos instrumentos. Então, nada mais é do que um instrumento. Eu tô aqui hoje, não importa o que eu fiz, não importa o que eu posso oferecer. O que importa aqui hoje é que eu seja um real instrumento para ajudá-los a alcançar o entendimento. Que o entendimento aqui hoje é como levar o seu negócio para um outro patamar através da comunicação. Esse é o entendimento que eu quero trazer para vocês. Então, eu sou um instrumento.
O resto não importa. E eu preciso ser um canal limpo, um canal transparente, que não gere dificuldade no raciocínio, que não atrapalhe a mensagem principal, que não sou eu, e sim a minha ideia, e sim o que eu tenho para dividir com vocês. E aí eu fiquei refletindo sobre esse tema, né, que é muito interessante, me tocou bastante, porque ele tá impregnado na minha vida e no meu dia a dia. E eu linkei ele claramente com a liderança, claramente, porque a liderança, ela é esse processo de doação, ela é esse processo de dedicação ao outro, esse processo de dar-se ao outro. E o grande diferencial daquele líder que é bom, que tem resultado, que é respeitado, gente, um líder não tem que ser amado, tá? Um líder tem que ser respeitado, porque o líder ele não é amigo, né? O líder é o que aponta a luz, é o que corrige, é o que ampara, é o que orienta. Nem sempre você pode ser amigo. Às vezes você vai ter que ter nesse processo todo uma fala mais incisiva, uma fala mais dura, ou uma fala em que você motiva. Você vai ter que ter em alguns momentos uma fala de correção. E aí que tá, beleza? Se essa sua fala, que não importa se ela é motivacional ou se ela é de correção, se ela é de alinhamento, não importa se ela não brota de dentro de você, se ela não tem verdade. Gente, a pessoa possivelmente ou ela vai se ofender com você, ou ela vai falar assim, ó, e você já deve ter passado por isso claramente. Tem pessoas que corrigem a gente, que traz sugestões, que faz críticas pra gente, que a gente agradece, não tem? Você fala assim, nossa, obrigada, naquele momento doeu, mas foi importante, foi necessário. E tem pessoas que te corrigem, tem pessoas que faz apontamentos pra você e que te irrita e que te fere. Então pode ser dois cenários. Ou você é muito dodói, cheio de mimimi e só quer receber elogios, que é uma grande chance, que nós temos essa tendência, eu, você, todo mundo. Ou porque essa pessoa tem uma fala que não é verdadeira. Eu não estou te corrigindo por amor, por doação, eu estou te corrigindo porque eu sou melhor do que você. E aí, isso gera no ouvinte uma ira. Então, se a situação tá complicada, a ira vai só se elevar. E casais passam por isso. Pai e filhos, quando são sócios, é dessa forma que as coisas acontecem. Quando um pai corrige um filho dentro de uma empresa, o filho não ouve o pai somente naquele contexto exato. A esposa não ouve o marido somente naquele contexto que ele está falando. Não, a tendência nossa é trazer à tona tudo de errado que deu nessa convivência familiar. Né? A tendência é trazer as coisas lá da infância, do começo do casamento. A tendência é agregar um monte de penduricalhos ali naquela fala. E aí começa o processo confuso. Aí começa toda a confusão. Agora, se você não entender que a fala precisa vir do seu coração, que você precisa entender que isso é um gesto de generosidade, você vai dificultar mais o processo. Porque ao invés de você... Porque, gente, a gente acolhe o outro, não é só no elogio. Você acolhe o outro também na correção. Você acolhe o outro nos momentos que você precisa ser duro pro outro. Mas tudo depende da sua ligação entre essência e consciência, tá? Então, se você não está preparado, se você não está convicto daquilo, se você está inseguro, ou procura outra pessoa, espera um outro momento, tá? Eu passo muito situações de ter que fazer desligamento. É duro. É difícil pra mim? É difícil pra mim. As pessoas às vezes acham que é agradável, que a gente gosta. Não, é muito duro, é muito difícil. Mas por que eu faço? E por que eu faço com amor? Porque eu tenho convicção que chegou num ponto em que aquilo era necessário. E eu tenho certeza absoluta que por mais duro que seja, por mais difícil que seja para mim e para o ouvinte, quanto mais amor e empatia eu pôr nisso, em algum momento a pessoa vai ter o entendimento. Em algum momento vai se esclarecer, é igual pai e filho, né? Quando o pai corrige um filho, dói, às vezes ele tem que dar um puxão de orelha, dói. Mas ele faz aquilo com uma convicção certa, que lá na frente o filho vai agradecer.
Mas se a minha fala, ela quer resultado agora, imediato, a minha fala é vazia, ela é em vão. Porque nem sempre o que você fala hoje, nem sempre o que você propõe hoje vai se amadurecer e vai aflorar hoje. Isso vai levar um tempo. Isso precisa ser diluído na pessoa, no seu ouvinte. Às vezes você vai ficar 1 ano trabalhando a mentalidade do ouvinte para até que ele amadureça aquilo e tenha entendimento e acolha a sua fala. Então, gente, aqui não se enquadra a lei do menor esforço, tá bom? Não se enquadra. Então, se você é preguiçoso, ou o seu gestor, ou o seu sócio é preguiçoso, cuidado, porque o processo de liderança, de gestão e de comunicação é trabalhoso, é oneroso, é desafiador, existe um gasto de energia sobrenatural. E eu falo isso, gente, com tranquilidade, porque os meus dias são exaustivos, porque eu dedico, porque eu faço com empenho, porque eu quero plantar aquela semente, não importa, nós vamos implantar um processo que agora os produtos vão ser liberados dessa forma, assim, com esse papel, papapá. Nossa, Marília, mas isso é banal. Não é banal. Eu tô mexendo na cultura da empresa. A empresa sempre fez diferente, eu tô propondo algo novo. Se eu achar que isso é banal, eu não levo resultado. E o resultado tá atrelado à convicção, não tá atrelado a outra coisa. E ele se dá por um canal que sou eu, que comunico, que me dedico em explicar, que me dedico em orientar. Hoje, amanhã, depois de amanhã. Eu tenho clientes aqui me ouvindo, eles podem falar isso pra vocês. Não é da noite pro dia. Não é. É um trabalho que não pode ter a palavra desistência, não pode ter a palavra preguiça. Então, se você tem problema de relacionamento com seus sócios, com seus filhos, com seu marido, se você tem dificuldade de explicar para ele por que é importante gerir um setor ou outro, por que é importante demitir um fulano, um ciclano, não pense que você vai conseguir ter resultado assim, no estalar de dedos. Não vai. Ainda mais se a sua fala for cheia de crítica, cheia de deboche, cheia de incredulidade. O resultado vai demorar ainda mais. Então, pessoal, entendemos agora a importância, dessa fala convicta. Entendemos a raiz da palavra oratória, que a sua etimologia é orare, que tem a mesma raiz etimológica de oração. Olha só que interessante a gente entender os sentidos e o significado das coisas. Olha como é profundo. A gente não pode banalizar as coisas. Todas elas têm sua profundidade, principalmente as palavras. Isso vale para a vida. O que você fala. Hoje eu não gosto muito de palavrão. Aí vou dividir com vocês. Eu estava atendendo uma empresa e tem uma pessoa que adora falar um palavrãozinho lá. E eu brigo muito, eu paro de falar palavrão, não sei o que, eu fico brava. Porque eu não gosto. Aí a pessoa me questionou, falou assim pra mim: olha como a gente aprende com as coisas mais simples da vida. Eu gosto de aprender com tudo. A pessoa falou assim: mas quando você bate o dedinho na quina da cama, aposto que você fala um palavrão. Eu falei: não falo. Eu não falo. Por que eu não falo? Porque a minha fala brota da minha alma. Se eu não alimento a minha alma com esse tipo de coisa, eu não vou falar. Por isso que não tem como desligar o reloginho. Eu sou em casa assim, na empresa eu sou assado. Eu sou assim com meu esposo, mas como sócio eu sou assado. Você consegue levar até um certo ponto. Você vai levando até um certo ponto. Você consegue, você separa até um certo ponto. Mas é perigoso, é uma bomba relógio. A hora que você menos esperar, na hora mais inoportuna, você pode explodir, pode pôr a perder um cliente, uma negociação, você pode prejudicar o clima da empresa, é uma bomba relógio. Não tem como separar, né? É uma coisa interessante também, pra gente fechar esse contexto, depois eu vou trazer dicas para vocês. Em uma das passagens de Platão, ele nos diz o seguinte: como eu posso lhe servir e não como isso pode me servir? Olha como o processo da oratória e da gestão é servidão. Isso que nós estamos aprendendo junto hoje. Eu estou aprendendo com vocês, vocês estão aprendendo comigo. Esse processo, eu preciso olhar para isso e pensar assim: como tudo isso aqui que está acontecendo, como vocês, como todas as coisas que me acontecem,
podem não me ajudar, mas como eu posso ajudar esse processo. O que eu vou tirar disso tudo hoje e vou ajudar as outras empresas e vou ajudar pessoas que estão passando momentos críticos de alta complexidade empresarial, porque tá brigando e o sócio é o esposo, enfim. Então a intenção minha aqui hoje não é você sair daqui com entendimento. Tá, o que a Marília tem para mim hoje? Não! O que você tem para o seu negócio? O que você vai levar disso aqui para dentro da sua empresa? O que você vai usar do que a gente está falando hoje aqui para ser generoso? Essa é a grande pergunta. Outra coisa interessante, quando você for conduzir uma reunião, quando você for fazer um processo de negociação, gente, não importa o que você vai fazer, não importa. Se você for fazer uma DR com seu esposo, se você for fazer um alinhamento com seus filhos, uma correção, uma reunião, não importa. Como que você vai saber se você foi efetivo na sua fala? O que vai definir hoje se eu estou sendo uma boa oradora ou não? Se vocês saírem daqui, desse espaço nosso, pensando assim, nossa, como a Marília falou bem, olha quanta coisa ela falou, como ela se expressa bem, nossa, olha a tiarinha dela que lindo, olha isso que lindo, olha aquilo que lindo, olha a fala dela, olha ela. Se vocês saírem daqui com esse entendimento, a minha fala foi muito ruim, a minha fala foi péssima, porque o bom orador, ele passa para as pessoas uma pergunta para si mesmo. Quem me ouve hoje tem que sair daqui fazendo uma autorreflexão de si. Então você tem que sair daqui refletindo sobre você e não sobre a minha pessoa. Eu sou só um canal, eu não sou nada, absolutamente nada. Eu só sou um canal que precisa te levar a uma mudança, que precisa levar resultado para sua vida. O meu papel aqui hoje é instigar em você o desejo de ser melhor, de levar o seu negócio para um outro patamar, de não ser medíocre, de não ser mediano, mas de ser excelência, de ser a melhor empresa no seu segmento, de ser o melhor gestor, de ser uma melhor esposa, um melhor esposo. É essa a minha função aqui hoje. Então, gente, fica até essa dica, tá? Se depois eu não passei essa imagem, vocês puxem a minha orelha lá, de preferência no inbox, né? Porque a gente ser corrigido é dolorido. Então, vamos ter bom senso. Mas eu tô num processo de crescimento. E eu quero crescer com vocês. Então, se eu não... É o meu desafio para vocês. Se eu não alcançar o meu objetivo aqui, vocês têm total liberdade para puxar a minha orelha no final. Combinado? Combinado, Tito? Conto com você. Chique, muito bom. Então, gente, partindo agora para as dicas. Eu pensei em trazer dicas sobre, como falar bem, como expressar bem, mas aí eu caí num estudo tão rico, tão primoroso, ó que palavra gostosa, primorosa, a gente quase não ouve falar, e que eu tinha que trazer para vocês. Eu tinha, nem que fosse a última coisa que eu fizesse da minha vida. Que fala o seguinte: a oratória como uma necessidade de 3 cultivos. Então a gente vai continuar no raciocínio profundo, combinado? Então nós vamos entender que a boa oratória, ela exige que nós cultivamos 3 princípios. E, gente, cultivar é cuidar. Não é faço hoje, amanhã eu esqueço. Não. Não é anoto no papel e guardo o papelzinho. Não. Cultivar é cuidado. Cultivar é dia a dia. Então, se você quer ser um bom orador, se você quer atingir os seus resultados... E, gente, aqui eu não tô falando de questão comportamental de autoajuda, não. Eu tô falando de negócio mesmo, tá? Eu tô falando de pôr dinheiro dentro da empresa. Eu tô falando de negociar da melhor forma. Eu tô falando de fazer sua equipe trabalhar com empenho e oferecendo resultado para você. Eu tô falando disso, de negócio de dinheiro mesmo. Só que tudo isso envolve ser humano. Ser humano é muito mais complexo. Você pega um livro, você pega uma máquina, liga a máquina, liga o botão, ela executa e pronto, de repente sai o produto. Ser humano não é assim. Então você precisa se atentar a isso tudo, por mais autoajuda que possa parecer. E o que tem, né, o processo de autoajuda se a gente tanto se auto-atrapalha? Então acho que é muito mais que bem-vindo.
Então essas 3 dicas é para sua vida, legal? Então vamos comigo. Primeira dica, espantem-se. Primeira dica, cultivo do espírito. Olha que coisa rica. Eu não tô falando aqui de religião não, tá, gente? Não tô falando aqui que você tem que ir na missa todo domingo, no culto, não tô falando isso não. Eu tô falando cultivo do espírito naquilo que é sua essência, naquilo que para você é valor fundamental na sua vida. Por quê? Porque tudo que você fala, tudo que você pronuncia, que você divide, é um pedaço seu que tá indo, é um pedaço seu que você tá espalhando, que você tá jogando aí no universo, aos ventos, é um pedacinho seu. E que pedaço é esse que você tá oferecendo pro seu negócio? Porque, gente, reclamar de equipe, isso aí a minha orelha já tá até queimando, porque eu escuto isso todos os dias. Reclamar de sócio é um parto normal de 48 horas de contração, mas eu escuto também absurdamente. Não, porque o meu pai não entende, porque não se moderniza, porque minha esposa não entende, porque não sei quem não entende. É aquela choração. Tá certo? Mas o quanto seu é participativo nesse processo do outro? Qual pedacinho seu você doou pro outro? Você doou pro outro uma fala de esperança, de motivação, de ânimo, de firmeza, muitas das vezes. Você corrigiu essa pessoa quando ela precisava. Você ficou assim, deixa ela ir. Vamos ver até onde ela vai. Já ouvi isso, gente. Já ouvi isso. Vamos ver até onde ela vai. Vamos dar corda. Então, qual o pedacinho que você está contribuindo? Então, cultive o seu espírito. Cuide dos seus princípios. Cuide das suas crenças. Crenças aqui não é só crença de religião e que acredito em Deus ou não. É crença enquanto valor. O quanto eu acredito que é importante respeitar o outro. O quanto eu acredito que é importante ser gentil ao outro. O quanto eu acredito que é importante ser sincero ao outro. Gente, como falta sinceridade nas corporações. A sinceridade não entra pela porta das empresas. Não entra, ela tá passando lá na rua, bem longe. Aí quando alguém ousa ser sincero, é um completo caos. Você precisa explicar por que você é sincero. Você precisa explicar a importância disso, quanto isso impacta. Então, cultive seu espírito. Cuidado. Tenha valores claros, que fundamentem a sua vida, que dê raiz para você. As pessoas inspiram em você, às vezes as pessoas espelham em você. Então toma cuidado, é o seu negócio que está em jogo. Depois, cultivo do intelecto. Isso daqui, gente, não é a quantidade de informação que você tem, não, tá? Não é a quantidade de livro que você leu, não é a quantidade de diplomas que você tem. Não é. Por incrível que pareça, essas coisas são importantes porque elas trazem para você vocabulário, mas vai muito além disso. É profundidade mesmo. Não adianta você saber um monte de coisa e não ter profundidade de nada. Isso daqui é para te ajudar no processo de assimilação, para que você tenha ferramentas para você conseguir levar até as pessoas o entendimento do que você quer falar. Então, eu tô falando para vocês de oratória, de comunicação. Eu estudei uma série de coisas para eu poder vir aqui falar com vocês. Pode ter certeza que 80% do que eu estudei eu vou acabar não falando. Isso é até interessante. Eu acho que todo orador passa por essa experiência. Mas se eu não estudo, se eu não aprofundo, se eu não trago raiz da minha fala, como que eu vou convencer vocês? Se a minha fala é superficial, se a minha fala não tem embasamento, se ela é fria, se ela é apática, como que eu vou dar exemplos para vocês se eu não me munir de uma série de recursos? Então, o cultivo do intelecto é para você ter ferramentas, tá? Ferramentas e meios para gerar assimilação, para gerar entendimento. E esse conhecimento, gente, pode ser um conhecimento geral sobre a vida, alguma experiência que você tem, pode ser uma história da sua vida, pode ser um conhecimento cultural, pode ser um conhecimento sobre arte, sobre política,
coisas que dê clareza e entendimento e que as pessoas consigam se ver na sua fala. Aí quando eu faço live, eu ouço meus clientes falando assim, você estava falando de mim, né? Ah, aquele exemplo que você deu é o meu. Nossa, mas você falou perfeitamente pra mim. Gente, eu não pensei em ninguém. É que os problemas são parecidos. As empresas são parecidas. Muda coisa ou outra, mas os problemas são parecidos porque são pessoas. Então, por quê? Porque eu estou munida de recursos e eu tenho condições de trazer para vocês uma fala visual, ao ponto que você consegue se ver dentro da fala. Então, quando você for falar com alguém, quando você quiser ter resultado, leve recursos para essa pessoa se ver dentro da sua fala. Esse é um passo já que vai facilitar todo o processo. E por último, o cultivo da fala. O cultivo da fala, gente, não é só entonação, eloquência. Nossa, boa noite, sejam todos bem-vindos à minha live. Não é isso, porque não é isso que as pessoas querem ouvir. Não, isso é muito pouco. O cultivo da fala é dar cor à fala. Falei isso pro Tito, né, Tito? Colorir a fala, de tal modo que vocês me ouçam e vocês consigam se visualizar, vocês consigam ver cores nesse processo. É permitir também que eu tenha vocabulário rico para poder falar com vocês. Então, um vocabulário, às vezes, limitado, dificulta a sua fala. Então, se o seu vocabulário, às vezes, falta recurso, as pessoas vão ter dificuldade de te entender. Então, peraí, eu preciso falar de uma coisa difícil. Qual palavra se encaixa melhor? Porque, às vezes, a gente define tristeza como minha vida tá um caos. Tudo que acontece com você é minha vida tá um caos. Mas minha vida tá um caos. Não pode se aplicar a tudo. As coisas são muito distintas. Senão você fica uma pessoa muito previsível. Você fica uma pessoa muito vaga. E a riqueza se dá nesse processo. O quanto de vocabulário você tem para expressar o seu sentimento. E para falar com as pessoas, cada um tem um entendimento. Com um eu falo de uma forma, com um eu uso um termo, com o outro eu uso outro termo. Essa é a beleza do processo. É assim que você leva o convencimento. Revisando. Os 3 cultivos, vamos ver quem memorizou comigo. Cultivo do espírito, que não tem segredo, gente. Nada mais é do que valores claros, valores que fundamentam a sua vida. Cultivo do intelecto. Elementos de associação, você precisa ter palavras, você precisa ter histórias para contar, você precisa se planejar, tá? Você precisa sentar, se debruçar. Eu vou fazer uma reunião, não é uma simples reunião, não faça pelas coxas. As pessoas percebem que você não se dedicou, as pessoas percebem que você não tá nem aí para isso. Então se dedica, não importa o que seja. E o cultivo da fala, que não é só falar bonito, não, você precisa dar um colorido na sua fala. Olha que coisa interessante. Você precisa ter vocabulário. Então você precisa ler, você precisa ouvir boas músicas, você precisa andar com pessoas que agregam esse processo para você. Porque você tem um negócio, o seu negócio exige de você não é pouco não, é muito. É muito. E para finalizar, porque o nosso tempo já está estourando, um ponto também importantíssimo, além da gente entender a origem etimológica da palavra oratória, a gente entender os cultivos para se ter uma boa oratória, para se ter sucesso com a fala. Por fim, o que vai fechar com chave de ouro a cereja do bolo para você ser um bom orador, para você alcançar todos os objetivos através da sua comunicação? Síntese. Síntese é a palavra. Então você dá muita volta, quando você precisa principalmente corrigir alguém, você dá muita volta, você ensaia muito? Quem aí ensaia muito? Dá muita volta? Nossa, vai longe, puxa outros assuntos, até que entra no assunto propriamente dito. Cuidado. Ah, Clivinho, é verdade, Clive dá a volta. Ave Maria, ele me deixa irritada. Gente, a síntese, mas Marília, eu tenho dificuldade de fazer síntese. Você tem dificuldade de fazer síntese porque você não entendeu o que é a síntese. A síntese nada mais é do que extrair a essência das suas ideias.
E dessa essência, trazer aquilo que vai mudar a vida da pessoa. É isso que você precisa fazer. Dessa minha fala hoje, qual é a síntese de tudo que eu quero trazer para vocês? O que resumiria tudo que eu tô falando para vocês? A fala começa na sua alma. Você precisa estar com uma consciência tranquila. E você precisa cuidar diariamente do seu ser, para que você seja persuasiva, para que as pessoas sintam confiança em você. Então eu posso resumir tudo isso aqui hoje na sua essência, no que você busca, o que você traz para sua vida para se abastecer espiritualmente, mentalmente. Pô, nós podemos resumir nisso. Então, gente, a síntese é isso. Eu preciso fazer uma reunião. Eu preciso fazer eu preciso passar para minha equipe uma meta. Eu preciso explicar para os meus sócios a importância de uma expansão. Tá, em síntese, qual é de fato a ideia central que você quer plantar na cabeça deles? Qual é? O que você vai falar que de fato vai mudar, vai virar essa chave, como diz o Wesley, né? Virar a chavinha. O que de fato aquela palavra, aquele gatilho, que quando você entrar nele, agora eu entendi o que você falou. Sabe quando você tá falando com a pessoa e de repente fala, não, peraí, agora eu entendi o que você falou. Ou seja, você pegou o gancho do entendimento do outro. Então seja sintético, seja objetivo, não fique perdendo tempo, não faça as outras pessoas também perder tempo, tá? Porque isso irrita. Nós estamos vivendo num mundo em que as pessoas estão num processo de velocidade absurdo. Ninguém tem tempo para ficar ouvindo você dando volta para lá e para cá, não. Para com isso, você vai ficar enfadonho, ninguém vai querer te ouvir, tá bom? Lembrando que a grande tríade do nosso processo de comunicação, a grande tríade básica, gente, se a gente fizer o básico, a gente já está favorecendo o universo, o nosso negócio, os nossos relacionamentos. Faça o básico. Aquela tríade que de fato você vai agregar valor e vai levar para as pessoas algo de extrema relevância. Entendendo que essa tríade perpassa mensagem, orador e ouvinte. Entenda essa tríade na sua essência. A mensagem, qual é a mensagem, qual é a ideia central? O que você de fato quer falar? Tome cuidado com isso. Seja sintético e objetivo. O orador é você que vai falar? Então, por favor, seja um canal transparente. Não seja um canal sujo, poluído, que vai deixar a pessoa com dificuldade de entendimento, que vai disparar um monte de gatilho ruim na pessoa. Então, seja um canal limpo, seja um canal honesto, verdadeiro. E por fim, o ouvinte, não desmereça quem vai te ouvir. Estude o seu ouvinte, se prepare para falar com o seu ouvinte. Não lide, não importa. Marília, mas eu vou fazer uma reunião com uma pessoa, não importa. É ali que você vai provar, de fato, o quanto você tem valores na sua vida. É ali a prova de fogo. Tá, eu tô fazendo uma live, tem 8 pessoas me ouvindo. Porque tem 8 pessoas me ouvindo, eu não vou me dedicar, eu não vou levar a sério, eu vou achar que é uma brincadeira. São 8 pessoas que podem mudar a sua realidade. São 8 possíveis empresas que vão ter transformações brutais, que vão transformar o seu universo como um todo. Como que eu vou lidar com isso de uma forma superficial, sem responsabilidade? Não desmereça essa tríade, ó, pensa no triângulo. Mensagem, orador e ouvinte. Leve isso a sério. Não ache que isso é brincadeira. Combinado, gente? Então, vamos resumir pra gente finalizar e vocês poderem voltar para suas famílias, jantar, descansar. A gente falou sobre a origem da palavra oração. Qual é o gatilho aqui que eu quero deixar para vocês? Quando vocês pensarem em oração, generosidade. Oração, alma. Pensou em oratória, pense em generosidade. Depois, nós precisamos cultivar 3 elementos para que a gente seja um orador de fato convicto, que gere transformação, que tenha resultado. Gente, a minha fala aqui não é para uma pessoa mediana. Então você não precisa concordar comigo, não. Nossa, eu não concordei, achei uma viagem. Tranquilo, de boa, não tem problema.
Não tô aqui pra agradar ninguém, não. Eu tô aqui pra garantir resultado. Se você é uma pessoa acima da média e quer ter resultado, vale a dica. Tô aplicando, tá funcionando. Cultive seu espírito, cultive seu intelecto, cultive a sua fala e seja sintético e objetivo. Seja transparente e verdadeiro. Pessoal, hoje foi essa minha contribuição para vocês. Espero de coração que tenha ajudado. Espero de coração que isso possa agregar valor na vida de vocês. Se vocês conheçam pessoas que também têm empresas familiares, pessoas que estão passando dificuldades nos seus relacionamentos enquanto empresa e vida familiar também, repasse essa live. Transmita essa notícia, transmita esse recado, que eu tenho certeza que vai transformar não só a sua vida, a minha vida primeiro e a vida de muitas outras pessoas. Essa é a minha missão. Eu tô aqui porque eu não consigo atender todas as empresas, né? Eu sou uma só. Então a ideia é contribuir por aqui e atingir o máximo possível de pessoas. Pessoal, quero agradecer muito vocês que estão aqui, que falaram comigo. Oi, Cindy. Que legal. Bom, gente, obrigada mesmo. Um bom fim de noite para vocês. Que Deus os abençoe. Podem me chamar em inbox. Eu estou à disposição na medida do possível que eu puder fazer para ajudá-los. Vai ser um grande prazer. Um grande abraço, pessoal, e até terça-feira da semana que vem. Tchau!